Capítulo 34. Tudo se acelerou e depois se acalmou, sua blusa térmica foi tirada. E mesmo que já o tivesse visto sem camisa antes, eu não estava preparada para vê-lo assim de novo. Ele era todo pele liça e rígida sob meus dedos. Seu corpo era muito diferente do meu. Eu era suave sob suas mãos, mas ele parecia estar tão impressionado quanto eu. Ele explorou. Eu explorei. Houve poucas palavras enquanto sua calça jeans saía primeiro e depois a minha. O sutiã deslizou pelos meus braços, eu estava nervosa. Minhas mãos tremiam. Ninguém nunca tinha visto tanto de mim, quase tudo. O desejo de me cobrir era difícil de ignorar, mas, quando seu peito tocou o meu, e não havia nada entre nós, eu não pensei em mais nada, tudo era uma questão de sentimento, e ao contrário de antes, não havia nenhum traço amargo de pânico sob o calor maravilhoso e a tensão curiosa. Eu estava nervosa. Eu não sabia o que esperar, mas isso não suplantava a paixão nem me fazia querer fugir. Afastei o nervosismo enquanto minhas mãos se moveram mais para baixo e as dele me seguiram. Nossos corpos se moviam um contra o outro, incansáveis e ávidos. Sua mão deslizou pelo meu quadril, seus dedos seguindo a barra da minha calcinha. Tremi, e minhas costas se arquearam. Ele emitiu um som que me fez encolher os dedos do pé. Usando os cotovelos, ele posicionou seu corpo sobre o meu. Ryder me beijou profunda e completamente, enquanto se abaixava. Minha perna se dobrou sobre a dele. Meus dedos se enfiaram em seu cabelo. Sua boca deixou a minha, e seus lábios percorreram meu queixo, e em seguida meu pescoço. Meus sentidos rodopiavam enquanto ele descia, percorrendo um caminho. Merda, gemeu ele. Levantando a cabeça, meus olhos se abriram, os lábios parecendo maravilhosamente inchados. O que foi? Nós temos que parar. Ele subiu, aninhando meu rosto nas mãos. Parar? Eu não queria parar. Ele emitiu um som áspero, obviamente pensando a mesma coisa. Eu não tenho proteção, não? A surpresa me inundou, ele descansou sua testa na minha. Imagino que você também não. Eu quase ri. Todos os caras não têm preservativos em suas carteiras. Meu rosto ardeu quando fiz essa pergunta. Ryder riu. Deus. Eu queria que fosse assim. Eu simplesmente não tenho. Bem, você sabe. Nunca fui tão longe. Eu sei. Deslizei a mão sobre seu peito enquanto tentava controlar minha respiração. Você não comprou quando estava com Paige, seu olhar encontrou o meu? Comprei. Uma vez. Não usei. Ele virou a cabeça, beijando o centro da minha palma. Realmente não planejava que isso acontecesse hoje, nem eu. Mordi o lábio. Parte de mim queria esquecer que não tínhamos proteção, mas isso seria incrivelmente, bem, imprudente. Meio estúpido também. Ser responsável era uma droga, mas, se nós não podíamos fazer isso, há coisas que podemos fazer. Seus lábios se curvaram. Sim, definitivamente há outras coisas que podemos fazer. Fizemos algumas dessas coisas. Coisas que tínhamos começado no sábado. E dessa vez, quando sua mão deslizou pelas minhas coxas, entre elas, eu não entrei em pânico. Quando sentimentos desconhecidos e quase esmagadores cresceram dentro de mim, eu os aceitei o desconhecido. Toquei-o sem medo de não saber o que fazer, e aprendi depressa, não havia muito como errar. A única coisa que se podia ouvir no quarto, por cima do meu coração batendo forte, eram os gemidos, profundos e ásperos. Quando terminou, eu estava cansada de um jeito feliz, incrível, que nunca poderia ter imaginado. Eu mal podia descrever como me sentia. Era como ser esmagada, mas de uma forma muito boa, e quando toda essa tensão estranha e inebriante se quebrou, ela me atingiu em ondas. Parecia ser igual para Ryder, porque, quando ele desabou ao meu lado, estava respirando muito rápido e pesado. Uma eternidade se passou antes que eu pudesse falar. Isso foi, eu rolei de lado, encarando-o enquanto cruzava os braços. Perfeito, perfeito, murmurou ele, curvando a mão ao redor da minha nuca. Foi perfeito, sim. Eu me aninhei mais perto, encaixando a cabeça sob seu queixo, e sua mão deslizou pelo meu pescoço enquanto ele passava o braço em volta de mim. Eu não podia nem imaginar como seria sexo de verdade se o que tínhamos acabado de fazer era tão bom. Então, eu me dei conta de que sexo, pelo menos da primeira vez, provavelmente doeria um pouco.
E eu estava feliz que a primeira vez em que eu experimentava algo como isso não fosse marcada por um momento sequer de dor. Obrigado, agradeceu ele depois de um momento, levantei a cabeça. Por quê? Ele sorriu um pouco, por confiar em mim para isso. Por tudo. Meu sorriso se espalhou em meu rosto. Eu me apertei contra ele fechando os olhos. Cada parte do meu corpo estava relaxada, e eu sabia que poderia adormecer, até que eu vi Ryder rir. Levantei o queixo e olhei para ele. O que foi? Eu só estava pensando. Suas bochechas coraram, cara, isso vai soar brega, mas eu estava pensando que esta é a primeira vez que este quarto pareceu meu. Não, sussurrei, não é nada brega. Ryder roçou os lábios na minha bochecha quando se apoiou no cotovelo. O que vamos fazer? Agora, sim. Você devia voltar para a escola. Deve estar quase na hora do almoço, é você? Acho que vou para a casa da tia deles. Quero estar lá hoje. Sei que vão começar o processo do funeral. O peso da dor voltou. Não era como se tivéssemos esquecido Jaiden, mas a dor havia diminuído naqueles breves momentos. Sentindo como se eu tivesse acordado de um sonho. Assenti, se eu tiver sorte, a escola ainda não ligou para minha casa. Cário e Rosa já andam bastante chateados comigo. Suas sobrancelhas se contraíram, porque foi difícil manter meu olhar fixo em seu rosto quando ele estava meio que pelado. Eu tinha olhado um bocado, mas queria ver mais. Mallory! Ele riu, eu estava olhando e precisava me concentrar. Minhas bochechas enrubesceram, eles ficaram muito chateados depois que lhes contei o que aconteceu no sábado. O sorriso lentamente sumiu de seu rosto, é compreensível. Na verdade, não, rebati, eles. Suas sobrancelhas se arquearam quando ele se sentou e jogou as pernas sobre a cama. Ele olhou para a porta, o queixo contraído, sério. Sim, eu briguei com os dois, expliquei quando ele se levantou, vestindo a cueca, e por um momento me distraí com os músculos rijos de suas costas. O que aconteceu com Jaiden não foi culpa sua, mas você viu aquilo acontecer porque eu a levei àquela casa. Ele pegou sua calça jeans no chão e, em seguida, a vestiu, isso é verdade. Eu discordei. Você não sabia o que ia acontecer, Ryder me encarou, e eu percebi que ele segurava meu sutiã. Corei quando ele me entregou a peça, isso não muda o que aconteceu. Ele desviou o olhar enquanto eu o vestia. A briga foi muito ruim, eu saí de casa. Foi quando fui à sua procura. Arrastando-me para a beira da cama, encontrei meu suéter e o enfiei pela cabeça. Quando me levantei, o suéter caiu sobre as minhas coxas, eles estavam exagerando, seu olhar se voltou para mim, e então deslizou lentamente, fazendo-me enrolar os dedos dos pés contra o tapete fino. Ele não disse nada enquanto pegava o seu jeans e o vestia. Sentei-me na beira da cama, mordendo o lábio inferior enquanto ele terminou de se vestir. Eles simplesmente não entendem. É como se esperassem que eu faça todas as escolhas que eles fariam, escolhas que Marquette faria, e eu não sou eles. Eu não sou ela, eles sabem que você não é ela. Ryder caminhou em direção à cama, parando. Sorri quando vi seus pés descalços saindo da calça jeans. Eles só querem o melhor para você. Eu sei, olhei para ele, Cário. Ele disse algo que realmente nunca imaginei que diria. Ele disse para Rosa que essa coisa de brigar era algo com que ele não tinha que se preocupar com Marquette, merda, murmurou Ryder, passando as mãos pelo cabelo. Ele não quis dizer isso, ratinha. Dei de ombros. Talvez ele quisesse. Eu tinha sido bastante maleável nos últimos 4 anos, eu nunca discordei deles sobre nada, sabe? Devo tanto a eles e então sempre concordei com o que queriam. O que eles achavam melhor, como um modo como me empurraram toda essa coisa de faculdade de medicina, e eu não quero fazer isso. Mas concordei em olhar aqueles panfletos mesmo assim. Eu nem sei porquê. Acho que quero. O que você quer? Acho que quero cursar serviço social. Esperei que ele risse. Ele não riu. Sentei-me um pouco mais reta. É algo que faz sentido para mim. Eu poderia ajudar. Pessoas como você e eu. Mascaro riu e perguntou se eu estava falando sério. Ele disse que eu não ia ganhar dinheiro. Nem tudo é sobre dinheiro, exatamente. No entanto, o dinheiro ajuda. Ele fez uma pausa. Cário parece ser um bom homem. Ele estava com raiva.
As pessoas dizem coisas estúpidas quando estão com raiva. Um músculo se contraiu em sua mandíbula. Mas eu, o quê? Perguntei quando ele não terminou. Ryder abriu a boca e em seguida balançou a cabeça. Devemos voltar para a escola. Não quero que você tenha mais problemas. Deslizei para fora da cama e encontrei minhas meias. Quando terminei, Ryder estava colocando um gorro. Tufos de cabelo ondulado saíam pelas bordas. Ele ficou em silêncio enquanto íamos para o andar de baixo e para o meu carro. Eu ainda me sentia tensa. Virei a chave. Está tudo bem? Sim. TUD, está tudo bem, sim. Tudo bem. Ele olhou para mim. Você pode me deixar na casa da tia deles? É no caminho para a escola. Estudei-o por um momento e depois assenti. Eu precisava parar de ser paranoica. Falei para mim, mesmo enquanto seguia suas instruções para a casa da tia. Quando chegamos lá, saí do carro e Ryder me encontrou em meu lado. Ele pôs as mãos no meu rosto e deslizou os polegares pelo meu queixo. Baixando a cabeça, beijou-me suavemente, com ternura, um beijo demorado que me deixou sem fôlego. Eu não sabia o que era, mas algo naquele beijo parecia diferente dos anteriores. Algo nele parecia um pouco triste.